Quero falar sobre um dos propósitos. Herança. Herança. Herança e promessa. A herança e a promessa, elas andam muito juntas. Herança e promessa são duas palavras que elas caminham juntas. Elas caminham juntas. Se a gente for olhar lá atrás, quando Deus vai lá e fala para Abraão, Abraão, olha, eu tenho uma promessa para você. Através de você eu vou fazer uma nação. Essa era a promessa. E a herança era a nação. Então, promessa e herança, elas caminham juntas. E eu sei que todas nós, independente de que momento desse jogo da vida nós estamos, se você está começando o teu jogo da vida, se você está no meio dele, né, ou se você está mais para frente dele um pouquinho, todos nós temos uma promessa na nossa vida. Quem sabe que tem uma promessa para você? Todos nós temos. Todos nós temos uma promessa. E muitos de nós já estamos vivendo fases dessa promessa, que a promessa de Deus é muito show, né? Ela é cheia de fases. Muitos de nós estamos dentro de alguma dessas fases da promessa de Deus para a nossa vida. E dentro da nossa promessa de vida, eu quero compartilhar com todos vocês 5 passos para conquistar essa promessa, para chegar até o fim dessa promessa, chegar até lá. Sabe que muita gente desiste no caminho? Muita gente desiste no meio do caminho. E eu acho que o mais legal é o caminho, é o momento que você está percorrendo. É a caminhada, a estrada que você está seguindo nela. E quando a gente está numa estrada, de repente fura um pneu, é ou não é? Né? Eu já fiz uma viagem que na mesma noite, nós resolvemos viajar de noite, e naquela mesma viagem, naquela mesma noite, o nosso carro furou o pneu 3 vezes. Puxa vida! E os meninos eram pequenos ainda. Furou 3 vezes. A gente nunca saiu de casa de noite, nós nunca gostamos de viajar de noite, justo na data que a gente resolve viajar de noite, o carro furou o pneu 3 vezes, daqui lá em Vitória. Pensa. Mas foi interessante. Aprendemos muitas lições lá. E aqui a gente vai aprender uma lição com um cara que eu gosto dele demais. Uma pessoa que eu gosto dele demais. É um personagem bíblico que eu sou muito fãzona dele. Chamado Josué. Pensou que eu ia trazer uma mulher hoje para nós, né? Desculpa, não é Josué, que eu estou no livro de Josué, eu olhei o nome dele aqui. Josué também é top, mas é o Caleb, é o coleguinha dele. É o Caleb, é o colega dele, amigo, joia, ali de várias batalhas, várias guerras e dessa história aí. E eu quero ler com vocês aqui no Josué, livro de Josué, no capítulo 14, no versículo 11. E eu quero falar o seguinte, enquanto você abre a Bíblia aí, Josué 14, 11. A história de Caleb é uma história muito top. A história de Caleb é uma história topíssima. Conforme meu genro fala, topíssima. Muito legal a história dele. Ele fazia parte dos 12 espias que entraram na terra de Canaã para espiar a terra. Esses 12 espias foram mandados para lá por Moisés. Um breve relato, só para refrescar a nossa memória. Esses 12 foram mandados para a terra de Canaã para espiar aquela terra, porque a turma toda, aquela nação toda, saiu lá do Egito, saiu todo mundo, entrou ali para aquele deserto e já estava na boca do gol, né? Vamos conquistar a terra. Mas aí Moisés decidiu mandar esses 12 espias, eles foram para lá para poder dar uma espiada na terra e ver o que tinha. E tinha muita coisa boa naquela terra. Tinha muita coisa boa. Mandaram 12. Esses 12 espias não eram 12 qualquer. Isso é muito importante a gente ter isso na nossa mente, na nossa memória. Não eram 12 qualquer. Eles mandaram um dos príncipes de cada tribo. Então, era uma pessoa de honra, era uma pessoa de visão, eram pessoas que tinham nome e renome ali naquelas tribos. Eles mandaram um príncipe de cada tribo. E aí eu pergunto para vocês, dos 12, qual o nome que você se lembra? Qual os dois nomes únicos que você se lembra? Josué e Caleb. E os outros 10? Ninguém sabe. Ninguém sabe do nome ou dos nomes dos outros 10. A gente só fixou, a gente só memorizou, a gente só guardou do nome de 2, Josué e Caleb. Só por quê? Porque esses 2 tiveram uma postura diferente, que é isso que a gente vai tratar hoje, de postura diferente, de estar à frente do nosso tempo, de estar vendo o que as pessoas não veem, de estar enxergando o que as pessoas não enxergam. Esses 2 enxergaram a herança e enxergaram a promessa, que os outros não enxergaram. Os outros chegaram para Moisés e falaram, sabe o quê?
vamos voltar para trás, porque lá naquela terra tem gigantes, e naquela terra a gente nunca vai vencer aqueles gigantes. Enquanto que Josué e Caleb chegaram para Moisés e para a população e falaram, sabe o quê? Vamos, porque lá a gente vai vencer, lá tem gigantes, mas eles não são como o nosso Deus. Nosso Deus é muito maior do que aqueles gigantes, a gente vai vencer muito mais rápido. Essa conquista para nós é questão de segundos. Então, a postura de cada um deles é que mudou a vida e a história de cada um deles. Nunca mais você ouviu falar da história dos 10, mas a história dos outros 2 você ouve falar até no dia de hoje, que a gente está falando deles aqui agora. Então, está lá Caleb, nesse texto que a gente vai ler aqui agora, ele já estava com 80 anos, ou 85, vou ver aqui no texto de novo, mas ele já estava bem, com uma idade avançada, e ele está dando um breve relato para Josué. Ele está dando um breve relato. E nesse relato, no versículo 11, ele fala o seguinte, eu estou forte, ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, quanto para voltar. Isso aí. Nós vamos ler só até aí. O Caleb, nesse momento, ele já tinha feito um monte de coisas interessantes. Eles entraram para a terra, depois de 40 anos, eles entraram para a terra, e o Caleb ajudou Josué até distribuir toda a terra de Israel para todas as tribos de Israel. Depois que estavam todas as tribos já assentadas, depois de 40 anos de luta, de guerras, de conflitos e de confrontos, 40 anos, depois de 40 anos que todas as tribos já estavam na sua porção, o Caleb foi lá no Josué e falou, olha, lembra lá atrás, quando a gente era novo, quando a gente voltou da terra de Canaã, para a gente fazer esse relato, Moisés viu em mim um espírito diferente e me prometeu que iria me dar essa terra. Então agora, eu prometi para você, Josué, que eu iria ajudar você a conquistar toda a terra, a lutar todas as guerras, a assentar todas as tribos, e agora, eu na idade que eu tenho, você vai me dar a minha porção e eu vou lá tomar posse dela. Mas olha aqui, eu quero ver com vocês umas coisas interessantes que aconteceu com Caleb nesse percurso. Aconteceram umas coisas interessantes com Caleb nesse percurso, e é isso que eu quero falar. Lá em Números 18 e 30, desculpa, é 13 e 30. Não é o 18, é o 13. 13 e 30. Olha lá. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha que coisa interessante, você vai marcar na sua Bíblia aí. Caleb fez o povo se calar. Quando eles estão voltando, ele com Josué e todos os 10, que nós não sabemos o nome desses 10 mais, quando eles estão voltando e o povo começa a murmurar e o povo começa a achar ruim, esse Caleb não é Josué, muita gente até acha que é Josué que faz isso, é Caleb. Caleb vai lá e faz o povo se calar. Essa é uma mudança de postura. Essa é uma mudança de postura que nós precisamos ter para o nosso dia de hoje, para o momento que nós estamos tendo no dia de hoje. Olha, nós não podemos ouvir o que o mundo tem falado. Nós não podemos dar ouvidos às coisas que estão acontecendo lá fora, porque as coisas que estão acontecendo lá fora vêm bater forte na nossa mente para nos desmotivar, para nos tirar o nosso foco e para que a gente não enxergue a promessa e não creia no Deus dessa promessa. A primeira coisa que esse homem fez quando ele chega com Josué e quando ele chega com os outros 10 espias foi calar o povo. E às vezes a gente anda numa posição tão olhando para o chão, tão encurvada, tão sem motivação, sem esperança, sem crer, na verdade, no que Deus tem para nós, que a gente deixa as pessoas lá fora falar coisas que vão entrar na nossa mente, que vão entrar no nosso ouvido, que vão descer para o nosso coração e ainda vai ser aplicada nas nossas ações. Quem anda com Deus não pode dar ouvidos àquelas coisas que vêm lá de fora. Ao contrário, o povo lá de fora que precisa, através da nossa boca, ouvir o que Deus tem para eles. Porque foi através da boca de Caleb que o povo ouviu o que Deus tinha para eles. E Caleb foi lá e fez o povo calar. Mas é interessante também que a Bíblia fala sobre o pai desse homem. E o pai desse homem se chamava Jefoné. E Jefoné ainda era queneu, ele nem era israelita.
Com certeza, Caleb era israelita por causa da mãe dele. E Jefoné, toda vez que a Bíblia fala uma coisa, é interessante que a gente precisa prestar atenção no que a Bíblia está dizendo. No que ele está querendo chamar a nossa atenção. Quando fala nome de pessoas, nome de lugares, números, nada disso está lá à toa. Tudo está lá para contar para nós uma outra história que a gente não está vendo ali nas entrelinhas, ou nas linhas. Jefoné significa Iafé-né, quer dizer, aquele que está diante de Deus, aquele que está face a face, aquele que enfrenta as coisas com Deus, que enfrenta os desafios, que não foge dos desafios, e que enfrenta de cara. Quantas vezes a gente foge dos desafios, não é verdade? Quantas vezes a gente foge do desafio porque a gente está com preguiça, porque a gente acha que não vai vencer, porque a gente acha que a gente não é forte, porque a gente acha que a gente não consegue. Enfim, por um monte de coisas a gente não enfrenta desafios. Mas o pai desse rapaz, o pai desse Caleb, se chamava Jefoné, aquele que enfrenta face a face, que não tem vergonha das coisas. Com certeza, Caleb aprendeu com o pai dele. Com certeza, Caleb aprendeu com o pai dele. E aí vem a nossa primeira lição, para que nós possamos conquistar a nossa promessa e a nossa herança. Aprenda com aqueles que sabem mais do que você. Essa é a primeira lição. Aprenda com aqueles que sabem mais do que você. Aqueles que sabem mais, ou por maturidade, porque tem de verdade uma maturidade na idade, porque a idade, uma parte boa da idade é trazer maturidade, viu? Uma parte boa de envelhecer é a maturidade que traz para a gente. É a parte boa de envelhecer, talvez a única. Não, brincadeira. Mas tem muita coisa boa com envelhecer. Se você está velho é porque não morreu, né? Se não morreu é porque está vivendo até agora, se está vivendo até agora, é porque tem muita coisa acontecendo, muita coisa boa. Enfim, aprenda com quem tem mais conhecimento, com quem tem mais maturidade, com quem tem alguma coisa para te ensinar. Fique esperto. Olha lá Josué o tempo todo, quando Moisés estava com a tenda da congregação lá no deserto, o tempo todo Josué era um carrapato de Moisés. O tempo todo você via Josué grudado, garrado ali no Moisés. Aprenda com quem sabe mais. Isso não é se diminuir. Ao contrário, muita gente acha que é se diminuir e aprender com quem sabe mais. Não é. É sinal de sabedoria, é sinal também de maturidade, é sinal também de conhecimento, de entendimento, de fortaleza e de aprender com Deus. Aprenda com quem está acima, com quem sabe mais. Fica ligado. Pegou essa aí? Ah, então tá bom.